Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática, segundo ano, Escola Leopoldina Gonçalves Quezada. Bom, galera, isso aqui a gente já viu, né? Essa aula é voltada a sistemas operacionais, tá certo? Isso aqui a gente já viu. Eu mostrei para vocês que a gente iria estudar em sistemas operacionais o Windows primeiro, depois Linux, Mac, Android e macOS, tá? Então, eu coloquei aqui a porcentagem que a gente vai estudar. Metade do nosso curso praticamente vai ser estudado a questão de Windows, tá? Serviços e configurações. Por que que eu escolhi isso? Bom, gente, essa distribuição ela é feita de acordo com o uso, né, dessa tecnologia, ou seja, desse sistema operacional dentro das nossas localidades, né? Dentro da cidade em que estamos e dentro da nossa região, aí que são as cidades circunvizinhas, tá certo? Então, lógico, o Windows ele tem uma parcela muito maior, talvez 60% aí dos sistemas operacionais. 60 não, vamos dizer assim que 90% dos sistemas operacionais daqui da região é o Windows, tá certo? Mas como também vai entrar os sistemas operacionais mobile, que é o Android, também tem 95% do uso aqui na nossa região, a gente vai fazer assim, distribuir 50% para o Windows, tá? E 25% para Android. São os dois maiores sistemas operacionais com mais utilização aí na região. E lógico, como vocês serão técnicos de computadores, apesar que o celular também é um computador, lógico, mas a gente vai focar no sistema operacional Windows, tá certo? E a gente tem também estudar 15% aí no Linux, mais 5% no Mac e 5% no macOS, tá? Bom, galera, ou iOS, né? Eu quero levar vocês diretamente para a prática agora, tá? O que é que a gente vai aprender no Windows, galera? Hoje, menu iniciar, meu computador, botão direito, propriedades e chegamos aqui no nosso sistema, tá? Existe essa forma aqui de chegar no sistema, a forma que eu mostrei para vocês. Existem várias outras formas de chegar no sistema. Se eu colocar aqui menu iniciar, vier aqui no painel de controle, eu também vou ter a opção de chegar aqui nos sistemas, tá? E navegar aqui no sistema também, tá certo? Tá aqui sistema, a verificação do status do computador, backup, mas a aula de painel de controle será na próxima aula, tá? Nas próximas aulas aí. Hoje a gente vai falar sobre esse tipo aqui, tá? Esse sistema aqui que é o sistema do nosso computador completo, tá? Vai descrever aí qual é o nosso sistema operacional, qual o nosso índice de experiência do Windows, tá? O nosso processador, memória e tudo mais. Como é que eu chego aqui em sistema também muito facilmente? Eu vou digitar aqui, ó, sistema, tá certo? E clicar aqui em sistema também, tá certo? Então, ó, aqui tem um caminho, galera, ó, painel de controle, sistema, segurança e sistema, tá certo? Aqui nós vamos ter muitas opções, tá? Várias opções de administrador e algumas opções aqui abaixo, tá certo? Hoje a nossa aula vai ser falando sobre essa parte aqui do nosso sistema operacional, que é uma parte talvez a mais importante. Importante na hora de você fazer uma manutenção no seu computador, você vai precisar saber qual o sistema operacional dele, né? Então você vai precisar saber qual o sistema operacional, qual o ano que ele foi instalado, qual o Service Pack, né, o SP dele, que é o pacote de serviços dele, tá certo? No meu caso aqui, ó, o sistema operacional, a edição é o Windows 7 Ultimate, tá? É um Windows que foi fabricado em meados de 2019 e disponibilizado para os usuários, tá? E o Service Pack dele é o Service Pack 1. O que é o Service Pack, galera? Vamos lá. Service Pack é um pacote de serviços disponibilizado pelo sistema operacional. No caso, aqui a Microsoft desenvolve esse Service Pack, tá? O Windows, dependendo da versão que você comprou ou que você instalou aí para depois craquear, ele geralmente vem só o próprio Windows, sem esse serviço de pacotes, tá certo? E aí, para você instalar alguns aplicativos, é necessário mais alguns drives, alguns arquivos e alguns
vamos dizer assim, alguns recursos que possuem apenas dentro desse pacote de serviço, tá certo? Então existe o Service Pack 1, existe o Service Pack 2, o 3 e por aí vai, tá? Então sempre estão sendo desenvolvidos Service Pack para que a gente possa sempre estar atualizando e enriquecendo o nosso sistema operacional, tá certo? Então, algumas vezes vocês vão se deparar com a requisição de Service Pack. Qual o ponto positivo e qual o ponto negativo? O ponto positivo, galera, é porque você vai enriquecer seu sistema operacional, tá certo? Com vários recursos aí que são disponibilizados no Service Pack, tá certo? Recursos bem bacanas que vão te ajudar em questão de vídeo, em questão de processamento, em questão de otimização de velocidade, realmente, entendeu? Do teu sistema operacional. Porém, ele vai ocupar espaço, tá certo? No teu HD. Então, para quem tem pouco espaço no HD, não é uma boa opção colocar os 3 Service Pack e ficar fazendo atualizações e baixando arquivos, tá certo? Então, tem os pontos positivos e os pontos negativos aí com essa questão de Service Pack. Eu costumo instalar o Windows seco e a partir dos momentos que eu vou instalando outros aplicativos, outros softwares no meu computador, ele vai fazendo a requisição do Service Pack. Se ele fizer uma requisição do Service Pack, eu vou instalo, né? Se for o Service Pack 1, eu instalo 1, se for o 2, eu instalo 2. Eu não costumo colocar logo o Windows e o Service Pack, sendo que algumas pessoas costumam, aí fica de técnico para técnico, isso vai variar bastante, tá certo? Bom, descendo para cá a gente tem as informações desse sistema. Essas informações de sistema nós temos a classificação do índice de experiência do Windows. O que seria isso? Bom, ele vai fazer uma média entre processamento do Windows, a velocidade, a quantidade de memória, o realocamento de informações, tá certo? Vai fazer uma avaliação completa do seu Windows, como é que ele está funcionando em questão de desempenho e vai te dar um índice de experiência. Bom, esse índice, praticamente já vou dizer para vocês, galera, vocês podem ter 30 GB de memória RAM, um processador gigantesco, né, muito bom, mas sempre terá, nunca chegará a 10, tá? É um índice que ele varia aí entre 4, né, que seriam bem ruim, né, mas 4 ele é considerado bem ruim, e vai até 7, tá? Não vai passar disso. Quer dizer, eu nunca fiz o teste, tá? Pra ver se passava, porque também eu nunca tive um computador, um supercomputador, certo? Mas eu já estive em computadores muito bons, com 16 GB de memória e o processador lá de um i7 sexta geração, certo? Muito bons, mas não chega a ser a passar de 7 aí o índice de experiência, tá? Então bora lá. O processador ele já lista para mim também aqui nos sistemas, tá? Ele já lista para mim os processadores. Aqui eu tenho um processador da família Intel i5, tá? Um Core i5. Ele vocês sabem que o primeiro dígito que vem a partir do nome, né, do processador, ele equivale à sua geração. Então 2450 ele quer dizer que é segunda geração, tá certo? Então é um Windows 5 bacaninha, beleza, mas ele é segunda geração. Então, por exemplo, um i3 que seja nona geração ou 10ª geração é bem melhor, galera, do que um i5 segunda geração. Mas é um processador mediano, dá para rodar algumas coisas, tá? Aqui você tem o clock dele, né, de 2.5 GHz. E aqui tem o overclock de também 2.5 GHz, ou seja, ele praticamente não tem overclock, tá? Aqui a gente tem a memória, tá? Que a minha memória era 8 GB, eu acabei com um pente de 4 GB deu problema, eu tive que tirar ele e colocar um de 2. E aí eu tô com 6 GB e a utilização é 5.45, tá certo? Ou seja, 5 GB e meio. Esses outros meio está indo para a questão de vídeo, tá? Sendo realocados aí para outras questões aí no meu sistema operacional. Praticamente a gente nunca usa, né, todo o recurso do nosso sistema, isso é normal, tá?
E o tipo de sistema é um sistema operacional 64 bits. A gente viu isso nas últimas aulas. A diferença de 32 e 64, tá, galera? 32 bits são quando você está utilizando uma memória abaixo de 4 GB. Tá? Acima de 4, sempre é bom a gente colocar o sistema operacional 64 bits. Por quê? Porque o 64 bits ele é um pouquinho mais pesado, porém ele é muito mais rico, né? Ele é muito mais velocidade, desempenho. E aí quando você tem uma quantidade de memória maior, tem a possibilidade de fazer isso. Também tem a ver com o processador, tá? Tem processador que vem no seu próprio chipset já pré-cadastrado qual sistema operacional você pode colocar, né? Tem placa-mãe que só aceita sistema operacional em 32 e outros com 64. Essa minha é desbloqueada para qualquer tipo de sistema, eu posso colocar o 32 ou 64. Por que eu não coloquei o 32? Justamente por isso, eu tenho uma quantidade maior de memória, então eu posso colocar o 64 e ter mais processamento e ter mais qualidade. Inclusive os sistemas, os aplicativos que a gente coloca hoje em dia, eles são aplicativos um pouco mais robustos, né? Por exemplo, que a gente utiliza bastante para programar, né? Que eu utilizo o NetBeans, utilizo o Android Studio e outros. Ele roda muito melhor usando os 64 bits, que é o dobro de 32, tá? Então o processamento é muito maior. Mas aqui tem o nome do computador, né? O nome que é posto no início, quando você vai instala o sistema operacional, que ele pede um nome, aí você coloca um nome para o computador e tem um grupo de trabalho que é padrão, workgroup, tá? É padrão isso aqui, geralmente a gente sempre deixa esse mesmo grupo, porque fica fácil a gente gerenciar redes com esse grupo aqui, tá certo? A gente vai chegar nessa questão de gerenciamento de redes, tá? Aqui diz na ativação do sistema, aqui fala que o Windows está ativado, tá? Aqui fala que é uma cópia original, né? Uma peça original, uma cópia original do Windows, tá certo? E aqui aparece aqui o ID do produto, tá? Com a chave aqui de segurança. Então, galera, essa é a parte inicial. Um técnico tem que saber, jamais pode deixar de saber dessas questões, tá certo? Para nossa primeira aula, então já sabemos falar sobre o sistema, entender o sistema do Windows, tá certo? Então aqui, galera, rapidamente vamos dar uma passada aqui nessas opções que temos aqui, tá? Aqui é a página inicial do painel de controle. A gente vai ter nas próximas aulas falar de painel de controle. A gente vai falar agora de gerenciamento de dispositivo, tá? Deixa eu acessar aqui o gerenciamento do meu dispositivo e vamos lá. Bom, galera, por que é tão importante a gente falar de gerenciamento de dispositivo? Professor, isso aqui é muito simples. Bom, galera, é muito simples, mas às vezes você esquece, tá? E quando você está fazendo uma manutenção, às vezes você se perde em tanto recurso que você não consegue pensar e ver que dá para você otimizar a sua vida bem fácil, né? Com o sistema operacional Windows ele te dá muito recurso. Ó, por exemplo, aqui no gerenciamento de dispositivo, ele vai gerenciar todos os dispositivos que tem na nossa máquina. Todos, tá? Lógico que é um software, galera, um software de auxílio para esse gerenciamento. Mas ele vai gerenciar realmente o hardware, vai mostrar pra gente. Por exemplo, adaptador de rede. Eu vou clicar aqui, ele vai me abrir e vai me mostrar os adaptadores de rede que eu tenho, por exemplo, tá? Quando isso aqui é necessário? Bom, vocês sabem que existem os hardware e o software, né? Então no hardware, galera, ele é a placa, aquela placa que é instalada lá na nossa parte física do computador, né? Seja na nossa placa-mãe, seja de forma off-board, tá? Então, ou no nosso computador, em algum lugar no gabinete, mas que tenha ligação com a placa-mãe para poder fazer essa troca de informação, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, no adaptador de rede, o meu é o Realtek, tá? Ele fala aqui que é o Wireless LAN, tá? 802.11, que é o padrão, né? É o PCI e NIC, tá? E aí, galera, essa placa aqui é o nome da placa, e existe um software que equivale a essa placa. Então, vamos supor que a gente pega um computador para fazer uma manutenção. A gente quer saber qual a placa real desse computador, tá? A gente vai vir aqui no gerenciamento de dispositivo e ela vai aparecer aqui, tá? Então é muito fácil da gente pesquisar
e achar o driver que equivale àquele hardware, para poder você gerenciar o hardware, tá certo? Então, às vezes você pega uma máquina aí que ela é difícil, né? É uma máquina um pouco mais antiga e é difícil de você achar os drivers, tá? E aí você vem aqui no gerenciador de dispositivo, você vai encontrar o nome da placa bem direitinho e fica fácil de você pesquisar na internet, tá certo? E fazer o download. Geralmente aparece um pontozinho de exclamação quando o drive está desatualizado ou quando o drive ele não está instalado corretamente ou não está instalado, tá? Então aparece aqui um pontinho de exclamação e aí a gente clica no botão direito e vem em atualizar drive ou ainda procura aqui em propriedades, tá? E você pode vir aqui no drive e fazer algumas configurações com ele, tá? Desinstalar, desativar, instalar novamente e tudo mais, tá certo? Aqui é a minha VirtualBox, tá, galera? Eu uso o software, como vocês sabem, do VirtualBox para rodar outros sistemas operacionais dentro desse software, tá? É uma máquina virtual e aí ela também tem o adaptador de rede próprio dela, tá? Então ele aparece aqui, ele é um adaptador de rede virtual, esse aqui, tá certo? Da minha máquina virtual. Vamos fechar aqui, vamos dizer adaptador de vídeo, tá? Meu adaptador de vídeo é o adaptador de vídeo normal da Intel, tá? Bem simples, ele aparece aqui o HD Graphics 6000. É bem simples, realmente bem fraquinho, tá? Mas ele aparece aqui o nome também. O vídeo está desatualizado, está dando algum problema de vídeo, já vem aqui no dispositivo e procura se está atualizado, se não está, tá? Desativa, instala novamente e tudo mais. Você pode fazer aqui. Geralmente, se o problema for no adaptador de rede, ele vai aparecer, né, o pontinho de exclamação aqui também, tá? A bateria, eu tenho aqui as configurações de bateria aqui, tá? E os eventuais dispositivos, beleza? Posso ver aqui também e aí eu saber qual a bateria eu vou comprar, tá? Aqui tem a questão do computador, tá? Com a plaquinha também. Eu tô vendo aqui que o meu computador ele é baseado no x64, né? Que eu acabei de falar para você. É o computador baseado no x64, é a configuração dele. Sistema operacional 64 bits, tá? Controlador de armazenamento. Tá? Esse aqui é o meu controlador. Eu uso o aplicativo Daemontools. Esse aqui é um controlador virtual também, galera, tá? É o Daemontools para montar algumas imagens, tá certo? E ele também faz um armazenamento virtual. Controle de som e vídeo e jogos, talvez, né? Eu tenho aqui, ó, o dispositivo padrão aqui da Intel, tá? Tanto para áudio como para a webcam, tá? Tem aqui também, tá? O Droidcam aqui é um software, então é uma virtual e no caso as duas aqui tá aparecendo só a virtual, tá? Lógico, galera, que vai ter também o meu adaptador de câmera, que é a webcam, tá? Do meu. Aqui a gente tem o controlador ATA, tá? E o ATAP, com todos os canais aqui necessários, tá? Controlador padrão do PCI IDE, tá? O que seria isso, professor? Aqueles cabos IDE que tem, aquelas ligações IDE, né, que tem no nosso computador. Ele aparece todas as configurações e os seus determinados canais, tá certo? Você vê aqui que tem o canal 0 e o canal 1 e ainda tem um controlador de canal duplo, o PCI IDE, tá? Que aí faz as duas funções. Aqui a gente tem um controlador de USB, tem todas as entradas e saídas do USB, tanto na questão virtual, tá? Como na questão root e na questão física, tá? Que é esse aqui. Todos os padrões do Intel, tá? Beleza? Dispositivo de imagem. Tá aqui, galera. Aqui tem o de vídeo, tá? Que eu mostrei pra vocês. É a questão virtual da webcam. E a webcam física, ela tá aqui, ó. USB 2.2, 2.0, câmera. Aqui é a minha webcam. Bem fraquinha aí, tá? Dispositivo de entrada e saída do USB, tem a interface aqui. Dispositivo do sistema. Aqui tem muita coisa, galera, ó. Bastante coisa, né? Tem dos fãs, dos ventiladores, a zona terminal. Fala sobre os PCIs aqui, vários PCIs que tem na minha máquina. Geralmente, se tiver alguns atualizados, você vem no botão direito, atualizar, beleza?
Mas esse aqui, geralmente, do sistema, ele não dá muito problema, tá? O monitor é um monitor genérico, né? Do Intel. O mouse, vamos ver, mouse e teclado, tem aqui a interface, né, compatível com o USB, tá? HID. E nós temos o compatível com o PS2, tá? Esse PS2 é aquela entrada antiga, aquele dispositivo mouse bem antigo. Daqui tem a bolinha embaixo, né, galera? Aquele bem antigo mesmo. E aqui nós temos os processadores, tá? Ele é um dual core, tá? E ele aparece aqui os meus 4 núcleos aqui, tá certo? Aqui todos os processadores que a gente já viu lá no sistema. Aqui nós temos o teclado, que é o teclado padrão, tá? A unidade de disco, que é o meu HD, tá certo? Outro que vocês têm que ter bastante atenção é o HD, tá certo? Você vem aqui, você atualizar, desatualizar, sempre tá atualizando aqui o seu HD, tá certo? E a unidade de DVD, que é aqui na minha casa, a minha leitora, tá certo? Beleza? Então, esses são os dispositivos de sistema, tá? O gerenciador de dispositivo, perdão. A gente tem as configurações remotas, tá? Abriu aqui. As configurações remotas, galera, é mais para você trabalhar com o computador remotamente, tá? Configurar para trabalhar com esse computador remotamente. Aqui ele fala o seguinte: permitir conexão de assistência remota para esse computador. Estou permitindo. Qual o problema de você permitir, galera? É que fica mais fácil de alguém, um hacker, né? Hackear a sua máquina, tá? Que aí eu estou abrindo para ele a permissão de assistência remota, tá? Aqui tem algumas configurações que eu posso fazer e dizer quando essa configuração remota ela vai ficar ativa na minha máquina, tá? Aqui eu tenho o seguinte: área de trabalho remota, eu vou liberar acesso, quando é que eu posso liberar? Aqui tem as opções, tá? No meu caso, eu não permito a conexão com esse computador para a minha área remota, tá? Trabalho remoto, área de trabalho, assim, na minha área de trabalho mesmo, tá certo? Eu marquei aqui, você pode marcar como permitir conexão de computadores, tá? O que esteja executando uma versão na área de trabalho, tudo mais. Aqui você vai julgar qual a melhor forma, tá? Nome do computador, são essas próximas aqui, a gente já pode ver nessas abas, tá? As abas são iguais. Aqui eu posso fazer uma descrição do computador, mas o nome do computador sempre vai ser utilizado como LC Furtado PC. E aqui é o grupo padrão, tá? O grupo, como eu falei para vocês. Pode ser mudado? Pode, tá? Aqui, ó. Para usar um assistente para ingressar em um domínio diferente, clica aqui. E aqui é nas configurações de rede, galera. Tá certo? Se eu vier aqui, você vai ver que vai abrir algumas opções de rede, ó. Esse computador faz parte de uma rede corporativa e tal, esse computador é particular, e aí eu vou configurando, tá certo? Aqui embaixo eu tenho a opção de alterar, como eu falei para vocês. Pode alterar o grupo? Pode, aqui, ó, tá certo? Posso alterar o grupo e posso alterar o nome também do PC. Só que assim, galera, é bom deixarmos os nomes aqui padrão, tá certo? Beleza? No avançado, aqui a gente vai ter, ó, para tirar o máximo de proveito das alterações, é preciso fazer o login do administrador. Aqui, galera, no avançado, a gente pode trabalhar perfis do usuário, tá? O usuário pode ter vários perfis aí no seu sistema operacional, pode ter vários. Por exemplo, ó, efeitos visuais, agentando de processador, uso de memória e memória virtual. Posso configurar aqui, ó, tá certo? Tem muita informação aqui, a gente tem que passar só superficialmente para poder não perder muito tempo. Mas aqui tem muita informação aqui sobre a opção de desempenho, né, do seu sistema. E aí fala de muita coisa, ó. Por exemplo, o Aeropack, tá? Um vidro transparente, todas as configurações do seu da parte visual, né, do seu login aí que você está utilizando, beleza? Aqui tem os perfis de usuário, né? Você pode configurar aqui o login, quais os logins, ó. Aqui apareceu para mim o login que eu estou utilizando agora, o tamanho dele, o tipo, ou seja, onde ele está localizado, que é no disco local C, tá? E o tipo é local, tá? Não é remoto. Tem o status dele também e tem aqui essa outra opção aqui, deixa eu puxar aqui, que é a modificação, se eu não me engano, isso, modificado em, que é a última vez que você acessou a esse perfil, tá certo? No caso é hoje. Aqui nós temos um perfil padrão, esse perfil é um perfil que vai acessar caso tenha algum problema no seu, tá? É um perfil que fica sempre aí
à disposição para que você possa de repente recuperar o seu, tá? É um perfil padrão criado pelo próprio Windows, tá? Beleza? Proteção do sistema, tá? Aqui na proteção do sistema, galera, vocês vão ver que eu posso fazer a recuperação do sistema, tá? Uma coisa assim que a galera faz sempre, os técnicos que estão começando agora, eles têm o costume de pegar a máquina, pronto, já vou formatar. Nessa questão de proteção do sistema aqui, é muito interessante porque você pode apenas restaurar a sua máquina, tá? E aí, galera, você pode restaurar, vamos supor, você instalou um vírus, você instalou um programa indesejado, sua máquina começou a dar um problema de ontem para cá, sua máquina começou a dar problema de um mês para cá. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui na restauração de arquivos e configurações de sistema, tá certo? Aqui tem, ó, restauração recomendada, aqui é recomendada pelo Windows, tá? E aí ele diz para mim, ó, dia 8/2. Por quê? Porque algum software que eu acabei de instalando depois pode estar dando esse problema que eu estou tentando fazer essa recuperação para resolver, tá? Então, qual o sistema que eu instalei? Eu instalei o Java SE, que é aquele sistemazinho para a gente trabalhar lá na disciplina de Java, de PO Java, né? Que é o NetBeans e tudo mais. Ele mostrou para mim que eu instalei o JDK e instalei também o NetBeans nessa exata hora e nesse exato dia. Então pode ser que esse software tenha vindo com um vírus, que ele tenha vindo, seja um software malicioso e esteja ocasionando algum problema para mim. Então o Windows já acha isso aí e já mostra para a gente o potencial problema, tá? E aí se você clicar em avançar, ele já vai dar as configurações aí para você fazer a restauração. Eu posso escolher outro ponto de restauração, a minha escolha própria, pode clicar em avançar e aqui ele vai aparecer para mim, ó, o ponto de restauração que o Windows me deu. E outro ponto de restauração um pouco mais anterior a esse. Só vai aparecer esses dois? Não, eu posso clicar aqui, ó, mostrar mais pontos de restauração. E aí no mostrar mais pontos de restauração, ele vai me mostrar um pouquinho mais para trás, ó, por exemplo, no dia 4/1, tá? Onde teve um ponto de restauração automático. Beleza? Então, ele vai mostrar para mim aqui quais os programas afetados, por exemplo, tá? Posso clicar aqui, ele vai mostrar para mim quais os programas afetados. De cara ele já mostra, ó, o NetBeans vai ser afetado. Por quê? Porque eu instalei ele depois e eu vou voltar para um período antes. Então esse software aqui ele já não vai ser mais utilizado. E tem vários outros, por exemplo, esse Google Chrome aqui, que eu instalei depois, esse ClassFit e tudo mais, tá? Vou cancelar aqui porque vai demorar muito. E é isso que nós temos para ver sobre essas questões aqui. Tá certo? Proteção do sistema. Se eu vier aqui em hardware, eu tenho o gerenciador de dispositivo que a gente já viu, tá? O nome do computador a gente já viu também que tem a ver com redes e tudo mais. A questão remota eu acabei de falar para vocês também. Então, por aqui tá tudo beleza. A proteção do sistema, né? A gente já viu também, tá? Então, voltando para cá, configurações remotas, a gente já viu, tá? Nada mais é do que essas abas aqui estão aqui como administrador, proteção do sistema, é exatamente as abas que a gente acabou de ver, tá, galera? Então, praticamente a gente já viu todos esses aqui. Agora, central de ações, vamos dar uma olhada na central de ações, tá? Beleza. Vai variar, galera, de Windows para Windows. O Windows de vocês podem ter outras informações aí na central de ações, tá? A central de ações, ela serve para nos ajudar. Ajudar aqui a entender como é que está o nosso sistema operacional em questão de segurança, em questão de firewall, se está ativo, se não está ativo, questão de atualização e tudo mais, tá? Então, por exemplo, ó, aqui ele me mostra as mensagens recentes, né? Para eu resolver esse problema. Então ele aparece aqui, na questão de segurança eu tenho duas mensagens. Essas mensagens são praticamente padrão, né? Quase sempre elas vão aparecer. Ainda mais porque eu não uso o sistema do Windows Defender. Por que eu não uso? Porque eu gosto de usar um antivírus, né? Que é um antivírus particular meu, tá? Então, eu não uso o antivírus do sistema. Se vocês quiserem utilizar, bem fácil, é vir aqui em atualizar e ligar aí o sistema de proteção contra spyware. Spyware, galera, é um tipo de sistema, é um tipo de vírus, tá? E softwares indesejados, tá? Se vocês quiserem deixar isso aqui atualizado, bacana, muito bom, coisa boa vocês fazem, tá? Eu não deixo, tá certo? A opção minha. E aí ela apareceu aqui dizendo que é um eventual problema, que minha proteção contra os vírus, né, e os softwares indesejados está aí desativada. E isso para o sistema operacional é um problema, tá certo?
o Windows Defender está desatualizado. Então vou ter que ativar ele e atualizar, tá certo? Aqui é outra informação, outra mensagem que apareceu aqui, que é o Windows Update. Galera, assim que eu instalo o Windows, eu já desligo as suas atualizações, tá? Se eu precisar atualizar alguma coisa, eu atualizo manualmente, tá certo? E às vezes, quando eu instalo o Windows, eu deixo essa opção aqui marcada, ó, né? Instale atualizações importantes recomendadas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que tá aqui em Windows Update, tá? A gente vai ver mais pra frente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como a gente faz. Mas voltando aqui, no Windows Update, depois que eu faço essas atualizações simples, eu já vou lá e desligo, tá? Por quê? Porque ele fica sempre pedindo para reiniciar a máquina, reiniciar a máquina para fazer atualizações. E eu precisando talvez usar aquela máquina para alguma coisa, né? Então eu não gosto disso, gosto de fazer manualmente, tá certo? Aí ele fala aqui, ó, para aprimorar a segurança e desempenho do computador, recomendando que você ative o Windows Update. E o meu eu não vou ativar, tá certo? Então você pode deixar essas mensagens aqui aparecendo ou você pode desativar as mensagens clicando aqui, tá certo? E na questão de manutenção, a gente tem só essa mensagem aqui, falando sobre o backup dos arquivos que não estão sendo realizados da forma correta. O que seria a forma correta? Semanalmente ou mensalmente, tá? Você sempre está fazendo essa configuração de backup e guardando as suas informações. Ele vai pegar um lugar no seu HD e vai guardar aquelas informações, tá? Para que seu computador dê algum problema durante esse tempo, você tenha aquelas informações gravadas em um lugar, vamos dizer assim, menos propício a problemas dentro do seu sistema de arquivos HD, tá certo? Seu disco rígido. O Windows faz um mapeamento, procura o melhor lugar, organiza aquelas informações e guarda, tá certo? Isso é interessante, porém eu também faço manualmente, galera. Eu gosto de fazer meus backups e salvar no HD externo. Aqui vai demorar bastante, então vamos seguir com a nossa aula, que já está praticamente no fim. Beleza, galera? Então, vou dar uma voltadinha aqui e a gente vai ter o Windows Update, tá certo? Tá aqui o Windows Update, como eu falei para vocês. Ele fica aqui, ó, verificar se a atualização do computador e tal. Se eu clicar em identificar, ele vai pedir para eu ativar o Windows Update primeiro. Não quero fazer isso, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem ativar. E essas informações de ferramenta de desempenho, que é só aquela questão que eu falei para vocês, que é o desempenho do Windows. Como é que ele é calculado? Aqui mostra processador, cálculos por segundo, tá certo? Memória, opção de memória por segundo. Elementos gráficos. Aqui ele dá um percentual, tá? Para cada um da avaliação. E aí me dá uma pontuação, uma média, né, da pontuação entre todos. Está dando 5.9, como eu falei. É uma pontuação um pouco baixa. Ela está na média, vamos dizer assim, tá? Vocês podem ver que tá tudo na média aqui, nada demais. Aqui tem um pouquinho acima da média, que é a minha memória RAM, que está processando aí 7.3, tá muito bom. O resto tá mediano, tá? Sempre variando entre 6 e 7, né? Na verdade 5.9, né? Vocês podem ver que é mais ou menos a média, né? Aqui tem 6.3, tem 7.3, um pouco abaixo da média, um pouco acima da média, aqui bem abaixo da média os dois, e ficou um pouquinho abaixo da média, né? Um pouquinho abaixo de 6, tá certo? Bom, é isso aí que eu tenho para passar para vocês, galera. Essa nossa primeira aula prática, tá? Para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos o nosso sistema operacional. Nas próximas aulas a gente vai estudar sobre o painel de controle, tá? Do Windows. A gente vai, o tanto de informação. Praticamente todas as informações estão aqui dentro do painel de controle, tá? Todos os nossos recursos do Windows. A gente tem muita coisa, galera. Ajustar efeito visual, ferramentas avançadas, questão de limpeza de disco, tá? Muita coisa que vai ajudar a vida profissional de vocês, né? Quando vocês estiverem fazendo manutenções, tá? Que nem sempre precisa formatar. Às vezes você resolve bem mais facilmente, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, galera. Valeu, abraço e até a próxima aula.